Hoje nós vamos conversar com o Francisco Cristóvão, que é presidente da SP Urbanos, que é o sindicato das empresas de ônibus aqui de São Paulo, as empresas que prestam serviço concessionado pela prefeitura. Ele vai falar para a gente bastante sobre a situação do setor e principalmente sobre as mudanças que a prefeitura vai propor nessa nova licitação. A prefeitura quer mudar a idade da frota, quer mudar a frequência dos ônibus, o modo como eles circulam, o lugar por onde circulam os menores ônibus, por onde vão circular os maiores ônibus. Então o Francisco Cristóvão vai bater esse papo comigo, com o Salomão e com o Chico Prado, que também participou da entrevista. Daqui a pouquinho, então, a gente volta com a entrevista. E ontem tivemos mais uma manifestação do movimento Passe Livre, se bem que ontem até algumas lideranças do movimento concordaram que foi meio esvaziado o movimento de ontem, né? Calcula-se que mais ou menos 200 pessoas participaram desse ato, que é contra o aumento da tarifa do transporte coletivo, né? E essa manifestação, mais uma de ontem, aconteceu em frente à prefeitura e tal, fizeram um ato público, um boneco do prefeito Haddad, fizeram um casamento do prefeito com uma catraca, enfim, mas parece que essa manifestação de ontem mostra um certo esvaziamento do movimento, se bem que ainda estamos em discussão em relação a esse aumento de tarifa. A propósito, o tema da entrevista de hoje é transporte coletivo, né, Rafael? Agostinho, ouvintes do Jornal Gente, hoje na entrevista nós vamos falar sobre transporte público com o presidente do Sindicato das Empresas de Transporte Coletivo Urbano de Passageiros de São Paulo, SP Urbanos, Francisco Cristóvão. Tem surgido uma série de novidades na área aí, porque a prefeitura está prestes a lançar uma nova licitação e colocar na rua um novo modelo de transporte público. Isso tem impacto direto na vida das pessoas, porque vai mudar o número de ônibus na rua, o número de assentos disponíveis, algumas linhas vão mudar, vai ter mais linha durante a madrugada, e a gente vai poder falar de tudo isso. Já ouvimos muito as ideias, as propostas da prefeitura ao longo das últimas 2 semanas, e agora vamos falar com uma das outras pontas desse triângulo, né? Porque tem quem faz o serviço, tem a prefeitura que concede o serviço, e tem o passageiro também. O Francisco Cristóvão está aqui primeiro para explicar para a gente, Francisco, quem é que o sindicato representa? São todas as empresas que prestam serviço de transporte de passageiro na capital? O sindicato é maior que isso? Bom dia. Bom dia. Primeiro, muito obrigado pelo convite para vir aqui discutir, conversar um pouco sobre esse assunto com vocês e com os seus ouvintes. O nosso sindicato, o SP Urbanos, representa as empresas concessionárias. São Paulo hoje tem cerca de 14 mil ônibus operando diariamente pelas ruas da cidade, e esses ônibus se dividem em 8 mil veículos de propriedade das empresas concessionárias que nós representamos e mais cerca de 6 mil ônibus que pertencem às permissionárias, que eram cooperativas e que agora todas elas estão se transformando também em empresas, para que certamente na próxima licitação a ser realizada pela prefeitura, todas elas possam se transformar em concessionárias. Então, o SP Urbanos, respondendo diretamente, representa as empresas concessionárias. São 14 empresas filiadas ao SP Urbanos que operam diariamente cerca de 8 mil ônibus pelas ruas da cidade. Qual é o serviço prestado hoje na avaliação de vocês? Vocês acham que prestam, as empresas estão satisfeitas com o serviço? Acham que entregam aquilo que podem entregar? Porque também é um trabalho conjunto, né? Não dá para pensar só na empresa, só na prefeitura. Como é que vocês avaliam entre vocês o que está sendo entregue hoje ao passageiro aqui de São Paulo? Olha, é um desafio constante, permanente e muito sério, né? Nós temos que, como eu já disse, colocar 8 mil ônibus circulando diariamente na cidade de São Paulo, e esses ônibus circulam, né, em condições bastante adversas, né? Nós não temos o controle, por exemplo, da conservação da pista de rolamento, por onde os veículos trafegam. Nós não temos o controle do semáforo, nós não temos o controle dos congestionamentos, das manifestações, enfim, tudo aquilo que está fora, né, da circulação direta do veículo não está sob o nosso domínio, sob o nosso controle. Então, é muito difícil. Recentemente, por ocasião, né, dessa auditoria que foi realizada pela prefeitura nas empresas
empresas, em todas elas, nas concessionárias e nas permissionárias, a Ernst Young apontou que as empresas não realizam cerca de 10% das viagens. E apontou isso como um fato extraordinário, dizendo, inclusive, que as empresas se apropriavam de uma receita que não deveria ser paga e tal. E eu vim a público, através de entrevistas e artigos que escrevi, dizendo o seguinte: a própria Ernst Young reconhecia que as empresas colocam 100% da frota contratada nas ruas. Então, se eu coloco a totalidade da frota em circulação e eu não consigo realizar as viagens, é porque fatores que estão fora do meu controle me impedem de realizar. E outra, nós não somos remunerados por viagens realizadas, nós somos remunerados por passageiro transportado multiplicado por uma tarifa de remuneração. Consequentemente, se eu não realizo a viagem, ao contrário de me apropriar de valor indevido, nós não percebemos uma receita, nós perdemos receita. Essa é a realidade. Agora, Cristóvão, todas as permissionárias anseiam se transformar em concessionárias? Qual é a diferença... vantagem mais patente deles? A diferença é que esses termos eles têm um embasamento jurídico e eles são bastante diferentes. A permissão ela é por caráter precário. Mas economicamente tem mais vantagem? Não, nenhum. É uma mera, certo? É um regime jurídico diferente. A concessionária, o contrato estabelece direitos e obrigações um pouquinho diferentes das permissionárias, mas na essência é que a permissão é em caráter precário e a concessão não é em caráter definitivo, conforme as regras do edital quando ele é lançado. O senhor mencionou o fato de as empresas não terem o controle das vias em que operam a sua frota, em que utilizam para operar a sua frota. Existe algum interesse nesse sentido de que a concessão, por exemplo, inclua isso, a administração, por exemplo, de corredores? Embora isso aconteça em alguns lugares, né, do mundo, né, não é uma preocupação que nós temos assim de imediato, que a gente tem que assumir esse controle. O que nós temos, isso sim, eu tenho discutido isso bastante, né, com os representantes do poder público, é trabalhar de maneira conjunta. Não há mais, certo, a hipótese de produzir serviço de qualidade na cidade de São Paulo se o poder público, através principalmente da sua empresa SP Trans, né, se colocar na posição de que nós emitimos uma ordem de serviço, as empresas têm que cumprir. Né? As empresas recebem, fazem o possível para cumprir isso, para realizar o número de viagens que lá está especificado e não conseguem. Então nós temos que trabalhar de maneira conjunta, cada um respondendo pelas suas obrigações, mas com vistas, ambos, poder público e iniciativa privada, a de fato produzir serviço de qualidade, que é isso que interessa, é isso que a população quer, é isso que a população paga para ter. Quando a prefeitura anunciou essa auditoria da Ernst Young, a cidade popularizou o termo "vamos abrir a caixa preta do transporte", né? Existe uma caixa preta e foi aberta uma caixa preta na avaliação do senhor? Olha, eu gosto muito, certo, de discutir esse tema. Não, certo? Nunca existiu caixa preta, certo? Nós somos obrigados, por contrato, a enviar todos os dados econômicos, financeiros, operacionais para o órgão contratante, que é a prefeitura, na figura da SP Trans, e esses dados estão inclusive disponibilizados no site. Hoje, esse movimento de transparência, né, as relações, iniciativa privada, poder público, nos obriga inclusive a disponibilizar esses dados para quem quer que deles queira fazer uso. Agora, é muito complexo, não é uma coisa que qualquer neófito, abre uma tabela do Excel. Abre uma tabela do Excel e consegue entender como é que se calcula o custo, né, da prestação do serviço. Envolve a característica de veículos. Nós temos uma tipologia de veículos na cidade de São Paulo bastante ampla. Nós temos micro-ônibus, midi-ônibus, convencional, articulado, superarticulado, biarticulado, veículos que trafegam movidos aos mais diferentes combustíveis, óleo diesel, óleo de etanol, energia elétrica, o caso do trólebus, por exemplo, que operam em linhas expressas, semi-expressas e paradouras, fazendo integração ou não. Quer dizer, é um mundo muito complexo. Quer dizer, foi exagerada essa importância das tais planilhas. Quantas vezes se citava isso? Cadê a planilha? A planilha, Pois isso aí é que é complexo. Então, na medida que é complexo, se a pessoa
ou, né, não tem competência para analisar, ou agora eu vou ser bastante contundente, ou tem preguiça de entrar no detalhe da planilha, é melhor dizer que isso é uma caixa preta, que esses números estão escondidos por aí. Não estão. A partir disso, desse trabalho... Só para concluir, rapaz, veja só, e o trabalho da Ernst Young mostrou isso. Eles foram a fundos. E, assim, você não imagina a quantidade de documentos que nós tivemos que fornecer para a Ernst Young fazer esse trabalho e chegar à conclusão do quê? Que, inclusive, a questão do lucro é absolutamente a taxa de retorno, né, das empresas é 18,6%, apontado pela Ernst Young, absolutamente compatível com o que foi contratado. Então, é isso que eu queria perguntar para o senhor. O prefeito diz que é muito. Ele diz que é compatível com o que foi contratado, mas com um contrato que está antiquado. É muito, e ele fez inclusive comparações com outras cidades, Porto Alegre, me parece, que a taxa de retorno é de 7%, 8%. As empresas aqui em São Paulo lucram muito, é diferente na relação com outras capitais? Olha, eu diria que lucram muito menos do que deveriam em função do risco inerente ao negócio. E isso nós podemos até comentar com outro aspecto que se fala bastante aí. Mas aí eu vou fazer uma pergunta para o senhor aqui. Não, mas eu quero te responder essa, senão eu fico devendo essa resposta. Qual é o risco? Qual é o risco se não são sempre as mesmas empresas, basicamente, que prestam serviço? São as que sobrevivem, Rafael. Vários grupos empresariais já passaram por São Paulo e aqui, certo? Eu poderia nominá-los até, certo? Mas prefiro não fazê-los. Mas não foi nenhum nem dois que vieram, tentaram passar. Grupos, por exemplo, que hoje até estão na área da aviação, certo? E que estiveram em São Paulo e que deixaram São Paulo. Então, e uma coisa interessante, as grandes empresas, a maioria das empresas que operam o transporte na cidade de São Paulo, operam na cidade de São Paulo. Poucas são as que têm transporte intermunicipal. Eu poderia citar a Aviação Santa Brígida, que tem, a MOB tem agora uma empresa em Diadema, certo? A Transpass também tem uma empresa em Osasco, mas o Grupo Ruas, por exemplo, que é um dos grupos mais importantes que nós temos em São Paulo, o Grupo Abreu, que é da VIP, certo? Eles só operam em São Paulo. Algumas empresas, tais como a Tupi, certo, a Gatusa, só operam em São Paulo. Eu chego a dizer que operar ônibus na cidade de São Paulo é uma especialização. Não é para qualquer empresa de ônibus e muito menos para quem se aventura a dizer o seguinte, eu vou me meter a fazer esse negócio em São Paulo. Não vai dar certo. Aliás, como não deu com vários grupos empresariais grandes, sérios, que têm tradição no ramo e que aqui chegaram e daqui se foram. Faltou a resposta do lucro, né? Pois é, essa questão do lucro, eu disse que ele é até aquém, né, se nós analisarmos todo o risco que tem, como eu já mencionei aqui, que nós colocamos a frota na rua e torcemos para que a operação ocorra da melhor maneira possível. Há sim a necessidade de hoje se estabelecer um controle operacional, né, utilizando todas as ferramentas, os softwares que estão aí disponíveis para que a gente possa acompanhar ônibus a ônibus, linha a linha o que está acontecendo e fazer os ajustes necessários para que o serviço possa ter um nível de qualidade desejável. A questão do lucro, certo, é que foi verificado e o prefeito disse que de fato é um lucro hoje acima. Acontece que esse contrato foi feito em 2003, então o modelo econômico, certo, que foi, né, analisado à época, levava em conta as condições ao longo de 10 anos de contrato. Então, não há por que fazer uma comparação da taxa interna de retorno do projeto à época e agora. Certamente agora será menor, porque as condições são outras também. O mercado hoje, né, o mercado financeiro, né, disponibiliza recursos a taxas mais atrativas do que à época. E quando se faz uma análise dessa, não é uma análise pontual, isso leva-se em conta um fluxo de caixa, né, durante todo o período de vigência do contrato. Certamente, nesse novo contrato, nós teremos números diferentes daqueles que foram praticados no passado. Como é que nascem e se cristalizam expressões como essa máfia dos transportes? Olha, isso, né, os formadores de opinião, né, eles são pródigos em realmente criar essas coisas, né? Certo? Foi uma forma que no passado, né, se referia ao setor, né, aos empresários do setor. Eu diria que hoje, né, boa parte dos empresários, eles estão em outros negócios, né? Eles deixaram de ser empresários de transporte, são empreendedores na área de transporte. Porque
se espalhava essas coisas, diziam que até as greves eram promovidas pelos próprios empresários. Isso tinha algum fulcro, na verdade? O que... Nunca teve. Você até sempre essa questão, o Salomão, e eu vou dizer com toda a tranquilidade, eu acho que isso fez parte até, né, da minha, certo, do convite que foi feito para que eu viesse, né, para o sindicato. O sindicato sempre foi conduzido por empresários, tradicionalmente, assim como vários sindicatos, né, várias entidades de classe o são, né? E aí houve uma decisão dos empresários, assim, nós precisamos de profissionalizar isso, né? E entre outros, né, cujos nomes foram aventados à época, o meu apareceu e eu acabei sendo convidado. E veja só, eu estou aqui para discutir com vocês da maneira mais aberta possível, trocar ideias e tal, coisa que não acontecia no passado. Então, eu diria até por uma condição certo, é melhor a gente não se expor, certo? Na medida que você não responde às demandas, né, que a mídia, né, lato sensu, cria, você permite que essas expressões, né, máfia dos transportes, como é que chamava o outro que eles usavam muito, tubarões da catraca, a revista, teve uma revista de grande circulação que publicou isso como matéria de página, né? Então, isso ajuda a formar uma opinião que não contribui para melhoria da qualidade do serviço. Os empresários tinham especial habilidade em fazer movimentos em que eles apareciam como vítimas, quando de fato eram os faltores. Tinham interesse em criar aquelas dificuldades para depois, no futuro, conseguir o que queriam. Isso acontecia algumas vezes. Era muito difícil, né? O ambiente era outro, a relação do poder público, né, com o setor empresarial também era outra, né? E essa coisa da obrigação de você ficar multando, por exemplo, empresas, né? De novo, não produz serviço de melhor qualidade. O que nós hoje temos como meta nossa lá no sindicato é fazer uma interlocução qualificada, né, com o poder público, estar próximo, estar participando, discutindo, passando as nossas necessidades. Nós temos necessidades que, né, se refletem numa obrigação do poder público em atender com vistas a melhorar a qualidade dos serviços. Certo? O objetivo é esse, certo? E tem que ser um objetivo do poder público e da iniciativa privada, no sentido de somar esforços para que a gente possa realmente produzir um bom serviço. E esqueça, né, esses jargões, esses títulos aí, certo? Essas imagens que foram criadas ao longo do tempo. E hoje, novo tempo, nova hora, e, certo? E estamos aí para prestar serviço de qualidade. Isso é o que interessa. A gente está conversando aqui no Jornal Gente sobre transporte público com o presidente do Sindicato das Empresas de Transporte Coletivo Urbano de Passageiros de São Paulo, o Francisco Cristóvão. Já voltamos. Retomamos aqui, Agostinho, no Jornal Gente, a entrevista de hoje sobre transporte público, ônibus, vans, com o presidente do Sindicato das Empresas de Transporte Coletivo Urbano de Passageiros de São Paulo, o Francisco Cristóvão. Chico Prado vai fazer a pergunta agora. Queria saber do senhor, com relação à informação que surgiu na semana passada, no domingo, de que a prefeitura pretende reduzir o número de ônibus nas ruas e espera, ao mesmo tempo, melhorar o transporte público na cidade. Então, em primeiro lugar, eu queria saber do senhor que mágica é essa, né? E de que forma o senhor avalia essa divisão que foi anunciada pela prefeitura e que está sendo estudada de corredores estruturais, alimentadores e intrabairros. Eu tenho a sensação de que tudo isso já existe. De que esses ônibus, por exemplo, que circulam por dentro dos bairros, já existem e que essa questão dos corredores estruturais, que seriam, como disse o prefeito, trens circulando por corredores, como trens circulando pelos corredores, também já é mais ou menos a lógica existente hoje, não? Como você disse, Francisco, mas não de maneira organizada. É óbvio que os corredores que nós temos cerca de 120 quilômetros de corredores em São Paulo. Os veículos que por lá circulam, eles têm, né, uma faixa de domínio com uma certa exclusividade, né, não é plena, mas é com uma certa exclusividade. Diferentemente do corredor ABD, este sim é um exemplo a ser seguido, né, o que faz a ligação São Bernardo, Diadema e chega até o Jabaquara. É um corredor, inclusive, operado por trólebus, sobre a gestão da EMTU. Que também foram 20 anos para ficar pronto, né? Se não ficasse bom também. Demorou bastante, mas olha só, quando você faz uma pesquisa para medir o grau de satisfação, né, dos usuários e compara usuários do metrô, do trem,
do ônibus municipal, do intermunicipal, o usuário do corredor ABD ganha disparado. O que certo? tem lá que é bom? Isso. Porque não tem ponto de ultrapassagem também, né? Tem nos terminais, mas ao longo do corredor não tem. Mas é exatamente, como ele tem a faixa de domínio, ele é exclusivo onde ele circula, é possível você dar um mínimo de regularidade, de confiabilidade, você programa as partes, ele não tem interferência. Ele tem a interferência do semáforo, porque afinal de contas é um corredor que atravessa, né, cidades. Então... Aqui não dá para ter aquele semáforo, desculpa interromper, como existe, se eu não me engano, em Curitiba, que quando o ônibus se aproxima, o farol abre. Exatamente, o semáforo é acionado, né, pelo ônibus. Mas isso você imagina o que vai acontecer, né, com as transversais. Então vai haver um acúmulo de carro. É a necessidade de somar, certo, as competências da engenharia de transporte com a engenharia de tráfego, certo, né? E tradicionalmente a SP-Trans sempre cuidou da circulação das pessoas e a CT da circulação dos automóveis. Nessa administração, até por força, aliás, começou isso na administração passada, mas o secretário, coincidentemente, né, o Gilmar Tato, ele é o secretário, ele é o presidente de ambas as empresas. Isso tem facilitado, né, que as equipes técnicas trabalhem de maneira, né, conjunta, buscando, né, melhorar a qualidade da circulação dos ônibus, a velocidade, a regularidade e assim por diante. Quando você tem um tratamento viário, e aí então, né, é o melhor que a gente pode, né, para ter a circulação dos ônibus de grande capacidade, você tem confiabilidade, regularidade, possibilidade de fazer os ajustes necessários e a população responde isso de maneira imediata. Só para, então, concluir esse pensamento. Quando se faz a verificação da qualidade do serviço prestado por todos os modos, o corredor ABD ganha estourado, certo? É o serviço de melhor qualidade prestado à população da região metropolitana, e o segundo é o Expresso Tiradentes. Francisco Cristóvão, essa foi anunciado também para diminuir os espaços ocupados por ônibus, que eles seriam substituídos, em menor número, por biotriarticulado. Eu acho isso um trambolho. Quando se topa em parede com um gigante desses, né? Numa curva, então, tem a impressão que a cauda vai bater, o tri do articulado lá, vai bater no seu carro, coisa terrível, a conversão. Isso é vantajoso mesmo? É super vantajoso. Então, é super vantajoso. Mas no corredor, né? Mas operando em corredor. Então é quando você... Sim. Isso. É. Não, de fato, você tem toda a razão. Colocar um veículo, um superarticulado ou um biarticulado para circular, competindo, né, com o automóvel, com a bicicleta, com tudo que circula, certo? Não tem o menor sentido. Esses veículos são veículos, eu diria, especializados. Eles devem estar trafegando em vias destinadas, construídas para isso, sabe? Então, isso mais ou menos responde, Francisco, a questão do... Hoje está em curso um estudo contratado pela SP-Trans, certo? Por licitação pública. A empresa vencedora é a Oficina, ela tem tradição nisso, para fazer uma avaliação da rede de transporte da cidade de São Paulo. Isso, a última vez que foi feito foi em 2002. Então, de lá para cá, muitas transformações já aconteceram na cidade. Então, agora, de fato, né, precisa-se fazer uma verificação de como é que a população está se deslocando, de onde para onde, que faixa horária. Surgiu agora uma coisa, um fato novo. Nós temos agora um pico na hora do almoço que não tinha. Antes nós tínhamos o pico da manhã, depois um vale e depois um pico da tarde. Nesse vale, as empresas recolhiam as suas frotas das ruas para fazer serviço de conservação. Como a pesquisa origem e destino do metrô. É como a pesquisa de origem e destino do metrô, que para o metrô é mais fácil, porque ele vem com uma linha rasgando, né, uma linha da origem até o destino, e quando precisa ele vem por baixo. No caso do ônibus, não. Ele vem em nível. Então precisa, certo, realmente fazer o estudo dessa rede de transporte. Isso está em curso. Nós contratamos uma empresa, certo? O SP Urbanos contratou uma empresa para acompanhar esse estudo, porque isto é de extrema importância. É fundamental para o dimensionamento de um sistema de transporte adequado para São Paulo, que atenda às reais e atuais necessidades de deslocamento da população. Por que essa concentração, por exemplo, na hora do almoço, agora essa novidade, se ninguém mais almoça em casa? Pois é, mas nessa hora tem muita gente fazendo uma segunda atividade. Ele vai pagar uma conta, ele vai ao médico, certo? Ele volta para casa para fazer. Então surgiu um novo pico. Então as empresas agora têm que se ajustar a isso, elas não podem recolher mais toda a frota. Senão nós vamos começar a ter reclamações também neste horário de pico do almoço. É óbvio que nós temos, porque nós temos uma concentração, Salomão, extremamente forte. Em 4 horas no período da manhã e em 4 horas no período da tarde, nós temos que dar conta de realizar um número de viagens que
para uma cidade com 12 milhões de habitantes, seria necessário um sistema métrico ferroviário eficiente. E nós temos 78 quilômetros de metrô, temos 200 e poucos quilômetros de trem, mas que atende mais as ligações intermunicipais. Então, fica nas costas do ônibus, certo? Transportar a população de São Paulo. Então, irmos a um terminal, e eu fiz isso recentemente, nós fomos lá no terminal Grajaú, tivemos em Varginha, Grajaú, é uma coisa assustadora, a quantidade de gente que chega, assim, por segundo, e você precisa dar vazão. Uma operação dessa é quase, eu diria, uma operação de guerra, que acontece todo santo dia, né, entre 5 horas da manhã e 8h30, e depois no pico da tarde, a partir das 5 horas também. E a qualidade do transporte de São Paulo é avaliada nesse período, nessas 8 horas. No entre-pico, agora, por exemplo, se a gente sair, né, e andar nas ruas e tal, nós vamos ver que a maioria dos ônibus está com lotação de banco, como a gente chama. As pessoas estão sentadas, estão confortáveis e tal. Mas na hora do pico, nós temos que transportar, nós realizamos 10 milhões de viagens todo santo dia em São Paulo. O metrô 4 e o trem 3 milhões. Então, pra você ver, somar o trem com o metrô, você dá um pouquinho mais da metade do que nós realizamos de viagem. São 6 milhões de passageiros por dia, que realizam 10 milhões de viagens. No ônibus, só no ônibus. Agora, o Francisco está falando desse entre-pico aí na hora do almoço? Eu ainda tenho um monte que eu não respondi aqui para o Francisco, hein? Eu não esqueço. Você me ajuda a rememorá-las. Eu queria saber desses ônibus que a prefeitura vai passar a oferecer de madrugada. Tem público? Olha, tem. É uma operação rentável para você? Não, ela não é, mas isso aí a SP Trans está tratando de uma maneira diferente. Sabe? É um serviço especial, né, porque nós temos uma quantidade... Hoje existe uma atividade noturna em São Paulo de trabalho que não existia alguns anos atrás. Antigamente a gente tinha a preocupação de transportar os garçons, né, a hora que os restaurantes... São Paulo é uma cidade com atividade noturna, com muitos restaurantes e tal. Agora já não é mais. Nós temos serviços que são prestados e cuja troca de turno se dá na madrugada. E essas pessoas não tinham como voltar para casa. Às vezes elas eram obrigadas ou a dormir no próprio ambiente de trabalho, ou sair e ficar esperando nos terminais e tal. Então é um serviço que a SP Trans está criando. Ela fez uma experiência com 12 linhas de sucesso, né? Testou isso e agora está ampliando. A partir, se não me engano, de março, nós vamos ter 156 novas linhas. E o modelo de operação, é bom que se diga, é um modelo novo, que a SP Trans está também experimentando, extremamente interessante, com um controle de qualidade do veículo. O veículo que chega, que vai prestar o serviço, antes ele passa por uma inspeção para ver se ele está em condições. Alguns são rejeitados, certo? Esse veículo não está com a porta funcionando bem, esse veículo está sujo, ele é devolvido e tem que colocar um outro no lugar. Sobre a qualidade nós falaremos já. Vamos ver a resposta à pergunta do Chico? Me ajuda a rememorá-la. Não, então terminando aqui a questão da madrugada. Sim, é um serviço novo que surge com uma experiência de controle operacional extremamente interessante. Nós estamos participando, a iniciativa é da SP Trans, mas as empresas estão participando. Nós estamos fazendo um treinamento específico para todos os motoristas, os fiscais, e há uma tentativa de fazer o controle operacional disso, que através de sistemas existentes, não teve que se investir, né, em novos softwares ou o que seja, a SP Trans, através de centrais de operação, a central principal dela, está controlando a circulação dos veículos e fazendo com que eles mantenham o intervalo, que eles não provoquem o chamado sanfonamento, mas que eles mantenham o intervalo, com isso uma certa regularidade, com isso confiabilidade, ou seja, é uma operação de sucesso na experiência que foi realizada. Agora ela será expandida para 156 novas linhas. Linhas, inclusive, que só vão funcionar para esse tipo de operação. É a operação da madrugada. Depois, durante o dia, são outras linhas. Mas à noite, em função da demanda, da necessidade daquele tipo de população se deslocar, que a SP Trans sabe direitinho, eles criaram essa operação. Não, sobre esse modelo que está sendo estudado, que eu perguntei para o senhor, o que eu queria entender, e que eu acho que, de certa forma, boa parte da população não consegue entender, é essa lógica de dividir em modelos estrutural, alimentador e intrabairro, com menos ônibus em alguns desses setores e mais eficiência ao mesmo tempo. Como que isso é possível? Porque
O intrabairro, por exemplo, é de onde as pessoas saem, né? Então, como é que A origem das viagens é vai lá no diminuir bairro. o ônibus nesses... Então, mas não necessariamente será lá, certo? Né? Esse estudo que eu mencionei, o estudo da rede de transporte, vai possibilitar o dimensionamento e a alocação precisa, sabe, do tipo de ônibus para o carregamento que se tem naquele determinado trecho da linha. Então, é possível sim reduzir a quantidade de ônibus e oferecer mais lugares, mudando a tipologia da frota, né, passando os corredores para veículos de grande capacidade, a alimentação com veículos até de convencionais, o chamado padrão ou articulado, fazendo a alimentação dos terminais, das estações de metrô, e realmente a captação lá na origem, no início das viagens, fazendo com veículos de menor porte, porque eles precisam ser mais ágeis. E o sistema viário da periferia não é tão adequado para veículos de grande porte, para a circulação desses veículos. Então é melhor que a gente tenha veículos assim mesmo. Agora, uma coisa que às vezes a gente não se dá conta é que não adianta colocar mais ônibus, porque os ônibus eles formam um paredão de ônibus, todos nós já vimos isso nos corredores, eles formam um paredão de ônibus e a única diferença é que o usuário, ao invés de estar esperando no ponto, ele está esperando dentro do ônibus. E o ônibus fica parado. Então o que nós precisamos é de garantir, de assegurar circulação. Com a criação das faixas exclusivas, que foi feito nessa administração, mais de 300 quilômetros de faixa exclusiva, houve sim um ganho. Por quê? Se destinou um pedaço do sistema viário exclusivamente para o ônibus e ele circulou a uma velocidade maior. Com isso, eu consigo dar mais viagens com aquele mesmo veículo. Um veículo que quando eu solto ele do ponto, do terminal, por exemplo, se ele não tem condição de circular, ele fica parado no trânsito. Eu não consigo dar. É um veículo que eu uso uma viagem só no pico. Eu tenho que recolher para a garagem. Agora, se eu tenho condição de circulação, esse veículo pode dar 2, às vezes até 3 viagens no horário de pico. Então, há um ganho de racionalização. A população não será prejudicada com uma eventual diminuição, né, do número de veículos. O que é importante é a quantidade de lugares que é oferecida. Isso é que não pode diminuir. E você garante isso aumentando a velocidade de circulação dos ônibus e a tipologia, colocando veículos de grande capacidade. Retomamos a entrevista aqui, Agostinho, com o presidente do SP Urbanos, o Sindicato das Empresas de Transporte Coletivo Urbano de Passageiros de São Paulo, Francisco Cristóvão, que é o nosso convidado do sábado. Francisco, chegou a hora da gente falar da qualidade dos ônibus. Virou quase o samba de uma nota só. Você fala em a tarifa vai aumentar. Se a qualidade fosse boa, a péssima qualidade dos transportes. O que a gente nota é que mesmo o ônibus duro, ele não é macio. Mesmo o novo, aliás, mesmo o novo não é macio. E eu me lembro com saudade, sempre que está o Zé Paulo, que a gente fala do Twin Coach, aquele ônibus que fazia circular. Porque nunca mais tivemos um ônibus macio como aquele. Parecia que você estava no acolchoado, né? Ele, ao brecar, ele levantava e descia com suavidade. Era um prazer até sentir aquilo. Porque piorou a qualidade. Veja Mas só. era assim ou não era? Era É como estar sentado numa pluma, né? É verdade. Exatamente. A única coisa ruim, Salomão, é que ao falar dos Twin Coach, nós estamos revelando a nossa idade aqui. É mais a minha que a sua. É verdade. Eu não cheguei a vê-los em circulação, né? Mas sabe que existiu em algum momento. Não, sei que eles Maravilhoso. existiram, eram veículos importados, de excelente qualidade, alguns até já de segunda mão. Né, eles haviam, né, circulado 3, 4 anos lá nos Estados Unidos e foram importados aqui. Aí nós tivemos uma fase terrível, que foi a fase de encarroçar chassi de caminhão. Então, assim, não havia, a indústria não produzia, a Mercedes chegou a ter uma fábrica em Campinas, fábrica de ônibus, monobloco, sabe e tal. Cá entre nós dois nunca foi assim o top de linha, porque eles traziam para cá veículos que já tinham sido desativados lá na Europa, sabe? Mas enfim, é de uma fase. Depois ela desativou. E aí, as outras fabricantes de chassi, tradicionalmente, Volvo, Scania e Mercedes, não tinham assim uma linha de produção de chassi específico para ônibus. Em 1980, né, por ocasião da implantação em São Paulo de uma nova geração de trólebus, certo? A CMTC, extinta CMTC, através da diretoria do sistema trólebus, desenvolveu a primeira especificação técnica de veículos destinados exclusivamente ao transporte coletivo urbano, e foi a do trólebus. Na sequência, uma empresa também extinta, Empresa Brasileira de Transporte Urbano, ligada ao governo federal, EBTU, contratou o mesmo grupo que desenvolveu a especificação do trólebus e desenvolveu a especificação daquilo que ficou conhecido como padrão, ônibus padrão. Ali houve uma preocupação em melhorar a qualidade
da suspensão, né, da direção, né, do sistema de circulação de ar, por exemplo, interna do veículo, disposição de bancos, distância. Aí foi a primeira vez que o poder público disse: este é o ônibus que eu quero para prestar esse serviço que eu contrato, né? E aí as empresas começaram. Hoje, Salomão, as fabricantes de chassi, a Mercedes, a Volvo, a Scania, a Volks também tem, né? E a nossa indústria de encarroçamento, né? A Caio, a Marco Polo, a Comil, são capazes de produzir ônibus, certo? Com a melhor qualidade do mundo. Nós estamos assistindo aqui em São Paulo agora a introdução desse super articulado, que é um veículo de 25 metros, tem de 23, tem de 25 metros, com ar-condicionado, com um monte de tecnologia embarcada, certo? Esse veículo não vai ficar devendo nada ao que de melhor se produz no mundo. Não há perigo de virar nos ônibus londrinos que o Jânio quis trazer para cá. Os double-deckers. Meu Deus do céu, ele balançava como se fosse cair. É uma coisa terrível. Não tinha nada a ver com o ônibus londrino. Feito sem o devido cuidado de engenharia. Sem um projeto de engenharia, certo? O Jânio, com aquela característica, né, que ele tinha, aquele jeitão que ele tinha, chegou para a CMTC e mandou fazer os, certo, né, o Fofão que chamava, né? Foi apelidado de Fofão, né? Mas seguindo a linha dos double-deckers lá de Londres, né? Então, não funcionou, eles ainda tem uns aí servindo de curiosidade. Não, São Paulo não. Uma das coisas que nós precisamos, né, melhorar em São Paulo é o tempo de embarque e de desembarque. E aí eu vou ter que esperar quando, né, um ônibus desse para, o cidadão descer a escadinha para poder descer no ponto. Não faz o menor sentido para uma cidade como São Paulo, que tem, né, como eu já mencionei aqui, né, o deslocamento da sua população baseado no modo ônibus, né? Então é assim. Agora, não tem mais. Hoje, olha, nós temos algumas garagens. Recentemente eu tive, por exemplo, na Aviação Cidade Dutra. Todos os ônibus da Aviação Cidade Dutra têm suspensão pneumática, suspensão a ar. Então não se faz mais ônibus com suspensão a mola, certo? Que aí, duro. Que às vezes, para circular em algumas ruas da cidade de São Paulo, o pessoal de manutenção colocava uma lâmina a mais no feixe de mola. Isso significava que a altura do primeiro degrau, uma senhorinha não entrava no ônibus, ela tinha que pedir ajuda, certo? Uma criança jamais, certo, entrava. A altura de primeiro degrau ia para 50 centímetros, para ele poder andar nas valetas e lombadas que tem aí pela cidade afora, né? Então hoje isso não existe, a SP Trans é extremamente cuidadosa e tem uma especificação atualizada, moderna, no sentido de produzir veículos adequados a uma qualidade de serviço que a população deseja e precisa receber. Francisco, eu só queria retomar uma resposta que você deu no bloco passado sobre o corredor ABD, que é bem avaliado, provavelmente porque tem menos intercorrência ali para o ônibus, ele consegue circular com horário... Interferência de toda a natureza. O táxi é o que faz a diferença nos corredores municipais? Olha, essa questão foi muito debatida, né? Num primeiro momento ela foi uma decisão radical. Eu não teria, certo? Lá para trás, essas coisas, tem determinadas coisas que a gente não faz experiência, né? A gente nem deixa acontecer. Mas isso, quando começou, permitiu-se que o táxi circulasse nos corredores, no entre-pico, porque nessa hora há uma certa ociosidade da infraestrutura, se eu posso assim colocar, né? Aí, certo? Bom, depois veio uma medida drástica, simplesmente proibidos. Agora, né, me parece, né, que essa solução é uma solução que conseguiu agradar todo mundo, menos, né, os motoristas de ônibus. Os motoristas de ônibus são radicalmente contra, né, compartilhar, né, o corredor com o táxi. Eles são taxativos, certo, em afirmar que o táxi atrapalha sim. De qualquer maneira, certo, é uma decisão política que foi adotada no sentido de propor uma convivência harmônica entre, né, nós temos que respeitar, o táxi tem um papel sim, né, é importante, é um subsistema importante, né, que nós temos na cidade para deslocar. Essa é uma cidade que produz serviço e ela precisa de executivos andando para baixo e para cima, então o táxi tem o seu papel. Mas eu não sei se no futuro isso não terá que ser revisto. De qualquer forma, acho que fica evidente pelo resultado da pesquisa que sem o táxi, para quem usa o ônibus, fica melhor. Fica melhor. Indiscutivelmente. Agora, o senhor falou sobre uma frota de 8 mil ônibus na cidade de São Paulo. Não, de 14 mil total. 8 mil das nossas concessionárias e mais 6 mil, né, das permissionárias. 14 mil ônibus na cidade de São Paulo. A SP Trans fez uma pesquisa recentemente em que ela apontou que 85% dos usuários consideram a viagem mais confortável com ar-condicionado, como se precisasse de pesquisa para apontar isso. Mas olha, eu não sei não, viu?
Eu sou contra ar-condicionado. E já teve, e já tentaram botar ar-condicionado aqui e o povo não aceitou, né? Olha, Na semana passada, eu tô até... Meu voto é não pelo ar-condicionado. O meu voto é sim, porque, por exemplo, na cidade de São Paulo, na semana passada, retrasada, naqueles dias de secura, a gente continua vivendo uma secura, mas agora a temperatura deu uma melhorada nessa semana. Por exemplo, tem gente que pega o ônibus no horário do sol lascado, como se diz, Dá né? pra abrir a janela, né? E aí é um sufoco, porque é muita gente, eu acho que não é nem por causa da temperatura do ônibus, talvez, mas porque é muita gente dentro de um mesmo espaço, né? Todo mundo respirando ali, todo mundo encostado um no outro. 60 ônibus, acho que atualmente tem ar-condicionado, vai aumentar para 110 até o fim do verão, é muito pouco, né? Não, mas já tem uma... Não, esse assunto... Vocês demonstraram aqui a realidade desse assunto aí nas ruas. É assim mesmo que funciona. Esse assunto é extremamente polêmico. É extremamente polêmico. Eu não quero afirmar que esses 85% de aceitação do ar-condicionado seja em função do momento que nós estamos vivendo, que você muito bem apontou. Nós estamos vivendo dias de extremo calor, certo, né? Então, um ônibus lotado... Você perguntar pro cara, você quer um ônibus com sorvete? O cara fala, quero. Quer uma piscina regando lá atrás? Quero. Mas já houve uma tentativa no passado e não foi porque não deu certo, porque realmente a população começou a reclamar, certo? Eu tenho casos de uma empresa que por acaso opera também serviço de fretamento e que nos trouxe a experiência, é o seguinte, a empresa contratou com cláusula explícita de dizer, os ônibus que vão transportar os meus funcionários não podem estar equipados com ar-condicionado, para depois não ficar recebendo reclamação. Então, é polêmico, eu acho que houve uma determinação agora, Francisco, pior ainda, o negócio já virou uma determinação, hoje tem uma portaria da Secretaria obrigando a que todos os ônibus que vão entrar em circulação na cidade de São Paulo venham equipados com ar-condicionado. Então, as equipes técnicas estão analisando isso, de novo, o SP Trans e os nossos técnicos do SP Urbanos estão vendo, porque obrigar que os novos veículos venham equipados com ar-condicionado não é problema. O duro é imaginar que os veículos existentes tenham que ter os equipamentos instalados. Custa muito caro. Não é eficiente, pode causar problema depois de quebra, e aí nós vamos ter um índice de recolhimento de veículos muito maior do que temos hoje, devido a esse problema, né, de ter instalado um equipamento novo num carro velho. Mas é um assunto a ser pesquisado, a ser verificado, quando a gente sair dessa onda de calor que nós estamos, né, vivenciando no momento. Francisco Cristóvão, nós aqui no programa, habitualmente, diante de tantos e tantos acontecimentos repetidos, de botar fogo em ônibus, perguntamos, mas ninguém liga. Parece assalto ao caixa de banco, parece que tem o seguro, passa para o resseguro e vão tocando fogo em caixa automático de banco, não se vê uma reação, absolutamente nada. A polícia realmente chega depois, como hoje nós noticiamos aqui. A polícia chegou a tempo e tal, mas levaram o dinheiro, enfrentaram a polícia com armas mais poderosas, puseram os soldados a correr, em vez de... O cidadão entrevistado falou, tinha que preservar a vida em primeiro lugar. Ora, isso acontece também com fogo nos ônibus. Não se ouve uma queixa. Quem é que garante tudo isso? Para onde é que são levados os prejuízos acarretados por sucessivos incêndios de ônibus? E não é demais lembrar que no limite dessa história teve um motorista que morreu com 80 e tantos % do corpo queimado no ano passado, né? Olha, vou lhes dar os números. Em 2013, nós tivemos 53 ônibus incendiados das nossas concessionárias e mais 10 das permissionárias. O ano passado, nós tivemos 110 ônibus incendiados das nossas concessionárias e 22 das permissionárias. Esse ano, nós já estamos com 13 das nossas concessionárias e mais 3, certo? Nós estamos praticamente no primeiro mês do ano, já temos 13 ônibus das nossas concessionárias e mais 3. Salomão, houve e está havendo uma total banalização. Se coloca fogo em ônibus pelos motivos mais absurdos e todos alheios às questões de transporte. Nenhum incêndio foi provocado pelo valor da tarifa, pela qualidade do serviço ou porque o motorista tratou mal o usuário. Os motivos são assassinaram um bandido na região. Houve uma inundação, certo, de um determinado... aliás, faltou água, certo e tal. Nós tivemos um caso que ficou marcado, que foi o seguinte, uma menina, certo, ela desapareceu
né, certo, lá no bairro onde ela morava, e aí, cadê, chama a polícia, tá, põe fogo no ônibus que a polícia vem, sabe? Então, é um negócio assim, o prejuízo disso, certo? O prejuízo, 100% do prejuízo material é arcado pelas empresas. Não tem seguro, as empresas não têm seguro desses ônibus. Não há quem faça seguro desses ônibus, custa muito caro fazê-lo, né? Algumas Chamar a Lloyds de Londres. Então... Pois é, algumas empresas estão aí com uma iniciativa de entrar com uma ação contra o Estado, porque também não é responsabilidade, certo, das empresas. Eu não posso colocar um policial dentro de cada ônibus, eu não posso contratar uma guarda privada para colocar dentro de cada ônibus, né, para garantir a segurança, inclusive, dos nossos usuários, porque às vezes o bandido não espera descer, não. Ele passa e taca a lata lá de... o coquetel molotov lá dentro com fogo e começa a pegar fogo. Muito bem lembrado pelo Francisco. Nós tivemos o ano passado, aliás, o ano retrasado, um incêndio, que a pessoa se queimou bastante, mas não morreu, porque ele foi acudir uma cadeirante. Todo mundo desceu do ônibus na hora que começou a ir, tinha uma cadeirante no ônibus. Então ele, certo, se imbuiu de todos os sentimentos e foi acudir a cadeirante, e nesse afã ele pegou fogo no corpo e tal. Não faleceu. Mas tivemos o ano passado a morte de um trabalhador, um motorista, que, certo, não conseguiu sair, o fogo foi colocado exatamente na porta da frente e ele teve o corpo todo queimado e acabou falecendo. Então isso é muito grave. Eu estive pessoalmente com o secretário de Segurança o ano passado, já vou estar com o Alexandre de Moraes, o novo secretário, para conversar um pouco sobre isso, no sentido de somarmos esforços. Agora, somar esforços de tal maneira que, certo, a questão da polícia, certo, eu não tenho como atuar, eu tenho como antecipar, né, isso a gente procura fazer, né, a informação o mais rápido possível para que a polícia possa atuar e possa, certo, conduzir esses cidadãos, certo, às barras da justiça. E isso é importante, nós temos solicitado que os delegados façam o inquérito no sentido de enquadrar o crime como periclitação à vida e formação de quadrilha, certo? Quando for aplicável. E não como dano material. Porque quando dano material, mesmo se o cidadão for condenado, é nada. Não tem grande implicação. Então estamos trabalhando seriamente nisso. Fizemos uma campanha que teve um alcance fantástico ano passado, conscientizando a sociedade de que, olha, ônibus queimado não leva a lugar nenhum. E demora quanto tempo para recolocar esse ônibus? De 4 a 5 meses, certo? Para repor esse veículo, porque a maioria não consegue ser reaproveitada, reencarroçada. Então, são veículos que são sucateados. E no encaminhamento das revisões de tarifa, isso também é incluído, não é? Porque acaba do couro saindo a correia. Acaba tendo que entrar, porque são veículos, por exemplo, eu pego um veículo de meia vida, né? Ele já foi depreciado. E ele ainda tem mais 5 anos, né, para circular. Mas ele já foi depreciado em 5 anos. E eu substituo por um veículo zero. Então tem esse aspecto, certo, que acaba onerando, né, o custo de produção do serviço. Mas unicamente. Mas não há, assim, ressarcimento, né, nem por parte do poder público, né, do Estado, da prefeitura, né, as empresas não fazem seguro. Então, esse prejuízo que o ano passado superou a casa dos 50 milhões de reais foi totalmente absorvido pelas empresas operadoras. Tem uma última pergunta para encerrar da minha parte aqui sobre cobradores. Eles vão continuar nos ônibus? Até quando? Tem vida longa? Não, eu acho que não. Olha, no final do ano passado, aprovou-se uma lei onde não há mais a necessidade de se manter 2 operadores por veículo. A lei determinava isso, né? Então nós tínhamos a obrigação de circular com o motorista e um segundo operador, que era o cobrador. Hoje, menos de 8% do pagamento das passagens é em dinheiro. Menos de 8%. Então, 93% dos pagamentos já são cartões. São os mais variados cartões, bilhete único, o Vale Transporte, o bilhete do estudante, bilhete do idoso e assim por diante. Então, não faz sentido se manter um cidadão numa subfunção como essa, né? Quer dizer, sem querer menosprezar, né, o trabalho do cidadão, mas ele fica lá ocioso, sem ter o que fazer. Então, o que nós estamos trabalhando junto com o sindicato, né, dos motoristas, né, e a SP Trans também,
também é de fazer o reaproveitamento dessa mão de obra que vai se tornar desnecessária. Mas não o cidadão, a função se torna desnecessária. O cidadão, nós vamos criar cursos específicos de capacitação, seja porque alguns querem ser motorista, outros querem ser fiscais, outros querem trabalhar na área administrativa, enfim, eles têm que ser preparados. Primeiro nós temos que fazer um levantamento de toda, né, a qualificação, aptidão, vocação de cada um, e aí, com o passar do tempo, a própria rotatividade vai ajudando, certo, a ir extinguindo esta função do Acho que setor. isso é para quanto tempo? Eu acho que para o ano, certo, nós ainda devemos ter aí, certo, apesar do poder público já ter nos sinalizado que eles não gostariam de ver mais cobrador a partir de 2016, eu acho que nós ainda vamos ter que negociar um período com muita calma, porque nós estamos tratando de pessoas, de trabalho, de salário, então isso aí tem que ser Dá para administrado. absorver quantos por cento dessa gente, né? Olha, a experiência que eu outras funções. Olha, boa parte. Difícil eu te precisar um número agora. O que eu quero lembrar é que quando nós fizemos aquela operação, que eu até mencionei aqui no começo da nossa conversa, né, que foi a transformação da CMTC na SP Trans, nós paramos de operar, então houve uma disponibilidade de empregados, né, para as empresas. Então eles foram sendo acomodados e nós conseguimos acomodar a situação, certo, com muita calma, tranquilidade, porque nós estamos tratando de pessoas. A questão da segurança era comum a discussão com o cobrador. Era não transferir para o motorista, pondo em risco maior ainda os passageiros. Discutir com o motorista é uma coisa grave. Tem havido aí. Pois é. A gente não quer transferência, fique para o cobrador para poupar o motorista. Mas, claro, envolve mais pessoas e isso tem ocorrido. Olha, nós temos que fazer um trabalho muito sério, certo? Na linha, certo, de dar uma melhoradinha na urbanidade do motorista, mas também na civilidade do usuário, sabe? Às vezes as pessoas descarregam no motorista, né, os seus traumas e os problemas que estão trazendo de casa. E como o motorista é a primeira pessoa, né, que ele vê e que vai oferecer, certo? Às vezes uma hora de viagem, ele descarrega no motorista. Nós temos muita reclamação também dos motoristas com falta de civilidade dos usuários. São campanhas, certo? Nós estamos aí diante de um novo tempo. Eu acho que tudo tem que ser tratado agora, né, no sentido de qual é a contribuição que nós precisamos dar, o que nós precisamos ou esperamos dos nossos clientes, um trabalho nas escolas de preparar o passageiro do futuro, né, conscientizando de que, olha, o transporte está aí para lhe levar, né, do lugar onde você né, acordou de manhã para o seu trabalho e trazê-lo de volta. Ele existe para isso. Então, vamos cuidar. Nós temos muito vandalismo nos ônibus, certo? Quebra de vidro, pichação, certo? E tal, sujeira. E às vezes alguém reclama, os ônibus estão sujos. Os ônibus são limpos todo santo dia nas garagens, sabe? Agora até estamos enfrentando aí uma questão de ter que mudar a política de lavagem dos carros em função da crise hídrica. Mas tudo isso está sendo administrado, mas a gente, né, precisa investir bastante naquele que eu prefiro chamar o embaixador, certo, né, do serviço de transporte, que é o motorista. Ele é um profissional extremamente importante na produção do nosso serviço. Francisco, obrigado pela entrevista aqui para a Rádio Bandeirantes e vamos falando que esse assunto sempre desperta muito interesse. Eu agradeço muito o convite e estou sempre à disposição de vocês. Obrigado, Francisco.